Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 9 a 20 para a nossa edificação e posterior meditação na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, graças te damos pela alegria, ó Pai, e pela liberdade que temos de ler a Tua palavra, porque quando a lemos nós somos edificados por ela e por ela somente. Agora, Pai, nós rogamos para que mais uma vez, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, possamos não apenas compreender a Tua palavra, mas dela extrair princípios para a nossa vida. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amados, se os irmãos fossem eleger na sua cabeça, qual seria o livro da Bíblia favorito dos irmãos? Qual seria o livro mais agradável de ler? Muito provavelmente, o livro de Apocalipse seria um dos últimos no ranking dos mais gostados. É interessante, amados, porque quando nós colocamos 2 livros, um ao lado do outro, o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, e pedimos para que as pessoas escolham qual é o melhor, qual é o mais agradável, a maioria vai escolher o livro de Gênesis. E o motivo disso é porque o livro de Gênesis conta da criação, conta do jardim do Éden, do início de todas as coisas. E quando nós falamos do livro de Apocalipse, um livro um pouco mais pesado, que vai falar sobre o juízo final, vai falar sobre a consumação de todas as coisas, do julgamento que as pessoas passarão, e por consequência fala um pouco mais sobre Satanás, sobre o inferno. Mas o que nós muitas vezes nos esquecemos, amados, é que o livro de Gênesis, ele é bom até o 2º capítulo. A partir daí, então, amados, o que nós temos é só a corrupção humana.
É só o homem, dia após dia, se distanciando de Deus por causa do pecado. Geração após geração, rompendo com a aliança, com os mandamentos, com os desígnios de Deus. E nós nos esquecemos, amados, que ao contrário disso, o livro de Apocalipse foi um livro que foi escrito para poder trazer ânimo à igreja perseguida. Foi um livro no qual João ele teve a revelação de como seria a instituição do reino de Deus. Ou seja, amados, muito mais do que o peso de um julgamento, o livro de Apocalipse ele nos traz esperança para o futuro. E eu quero aqui, amados, com os irmãos, fixar na nossa mente, ou pelo menos lembrar de 3 sentenças que Cristo Jesus ele nos traz aqui, para poder nos dar a ideia de que Cristo Jesus é em quem nós podemos confiar. É nele que nós podemos confiar. Em 1988, não faz muito tempo assim, e eu não vou ficar falando de datas para não entregar a minha idade, mas uma banda chamada Rebanhão, ela lançou uma música chamada Nele Você Pode Confiar. Para alguns, uma música chamada Achei um Bom Amigo. Amados, nós precisamos resgatar na nossa mente em quem nós podemos confiar, onde nós devemos depositar a nossa confiança. Não são nas coisas deste mundo, não são em políticos, em governos, em professores, em amigos, em colegas, nada disso. O único em quem nós devemos depositar a nossa total confiança é em Cristo Jesus. E Ele mesmo vai nos trazer aqui nesse texto o porquê destas coisas. Mas antes disso, amados, apenas algumas explicações com relação ao texto que nós lemos aqui. João, ele se encontra então na ilha de Patmos. Provavelmente ele estava ali cativo, estava preso naquela ilha, uma vez que a ilha de Patmos ela compõe um arquipélago de mais ou menos 50 ilhas próximas ali hoje onde é a Turquia. Uma ilha um tanto pequena, com um comprimento apenas de 16 quilômetros. 16 quilômetros, amados, é uma distância muito pequena. Se nós percorrêssemos a pé, num passo tranquilo, no máximo em 2 horas, percorreríamos a ilha toda. Nesta ilha, ela era usada justamente para ser uma prisão romana. João ali estava. O porquê ele estava, ele mesmo no verso de número 9 vai dizer que ele estava ali por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Ele estava então preso, e ali preso então ele teve uma visão. Ele então viu Cristo Jesus com o seu corpo glorificado. Ele usa aqui algumas figuras de linguagem, amados, para poder descrever o poder, para poder descrever a santidade, a glória de Cristo Jesus. E o que isso ocasionou em João? Ele mesmo, amados, vai dizer que ele ficou tão atemorizado que ele então caiu como se ele estivesse morto. Ele ficou tão atemorizado ao olhar para Cristo Jesus em seu corpo glorificado, que ele então caiu prostrado, como se estivesse morto. Foi quando então o próprio Cristo Jesus, colocando suas mãos sobre ele, ordenou então que ele passasse a escrever as coisas que ele estava vendo. Coisas estas, amados, para poder trazer ânimo, para poder trazer esperança às igrejas que estavam sendo perseguidas. Mais precisamente, as 7 igrejas que se encontram ali mencionadas no texto em Apocalipse. João, então, ele passa a contemplar todas aquelas coisas de um modo um tanto diferente. Agora com a chancela, com a permissão do próprio Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse ser uma testemunha visual e escrever as suas cartas. Mas, amados, algo nos chama a atenção aqui no texto. Verso de número 18, amados.
Cristo Jesus, ele vai fazer a seguinte declaração: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A primeira declaração que Cristo Jesus ele faz aqui, amados, e a declaração que nós precisamos nos lembrar, é a declaração que Cristo Jesus, ele morreu. E os irmãos podem parar para pensar, amados, e inicialmente tentar entender por que falar de morte. Morte não é um assunto que nos traz esperança. Morte não é um assunto que nos traz aumento da nossa fé, da nossa crença. Por que falar de morte? Mas nós nos esquecemos, amados, que o próprio Cristo Jesus, na noite em que foi traído, ele instituiu um cerimonial, ele instituiu a sua ceia, e ele mesmo ordena que os seus discípulos façam aquilo para poder anunciar o quê? A sua morte. Por que então falar da morte ou anunciar a morte de Cristo Jesus? Amados, Cristo Jesus, ele sabe bem o que é a morte. Ele passou por ela. Cristo Jesus, amados, ele nos lembra que ele esteve morto. Ele esteve morto e estava ali lembrando a João destas coisas. Lembrando aos leitores de João e nós, nos dias de hoje, que ele de fato morreu. Aquele, amados, que um pouco mais adiante, no texto, iria pedir à igreja de Esmirna que estes lhe fossem fiel até a morte. Assim, amados, ele mesmo havia sido fiel ao Pai. Cristo Jesus, ele morreu para salvar os pecadores, para que, por eles, amados, ele então pudesse formar o seu corpo, a sua igreja. Muitos ainda se enganam, amados, por não conhecerem as Sagradas Escrituras, e pensam que a morte de Cristo Jesus foi uma derrota. Pensam, amados, que a mesma coisa que os zombadores de Cristo Jesus, pensando assim, será que Cristo realmente ele é quem diz ser? Se ele realmente é o Cristo, por que ele não desceu daquela cruz? Muitos dizem ou pensam, amados, ao acharem que a morte de Cristo foi uma derrota, pensam se realmente ele era o Filho do Deus vivo. Se ele era, por que então ele morreu? Estas pessoas, amados, não percebem o significado da morte de Cristo Jesus. E os irmãos, amados, precisam ter na mente clara o significado da morte de Cristo. Para nós, dentro de uma perspectiva reformada, a morte de Jesus Cristo, amados, é vista como um sacrifício substitutivo e expiatório, essencial para a salvação dos eleitos. Cristo, ele morreu pelos pecados dos eleitos, oferecendo uma propiciação pelos pecados e abrindo o caminho para a reconciliação com Deus. A morte de Cristo Jesus, amados, enfatiza a necessidade da fé na obra redentora de Cristo para a justificação e a aplicação dos benefícios da cruz. A morte de Cristo Jesus, ela para nós tem um significado muito importante. O significado que Cristo, ele morreu, ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos, pudéssemos usufruir da salvação que ele conquistou para nós. A morte de Cristo Jesus, amados, ela é para nós algo muito importante. Ela é para nós algo muito valioso. Cristo Jesus, então, ele ordena que todos os seus discípulos se lembrem da sua morte, se lembrem do seu sacrifício, se lembrem que ele pagou o preço, se lembrem que ele trouxe salvação, se lembrem de toda a sua obra, de toda a sua vida, por mim e por você. Jesus, ele instituiu, amados, um memorial para que nós lembrássemos da sua morte.
Jesus, amados, Ele é o dono da vida. E Ele de fato morreu. Passou pela morte para nos dar a vida eterna. E é porque Cristo, Ele morreu, é que nós podemos confiar nele. É porque Ele pagou o preço. É porque Ele chamou sobre si uma responsabilidade que não era dele. É porque Cristo Jesus, Ele se sacrificou por nós, que nós podemos confiar nele. É porque Ele foi fiel ao nosso Deus e eterno Pai, até a morte. É por isso que nós podemos confiar em Cristo Jesus. Por isso, amados, lembrem-se da morte de Cristo Jesus. Ele mesmo declarou isto. Eu estive morto. Ele esteve morto por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz. Confiem em Cristo Jesus. Mas existe uma segunda declaração nesse texto, amados. Na sequência, Cristo Jesus, Ele vai declarar, Ele vai nos lembrar que Ele estará vivo para sempre. Ainda, amados, no verso de número 18, Ele vai dizer, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Cristo Jesus, amados, Ele declarou que Ele estaria vivo para sempre. Séculos dos séculos, amados, dentro do contexto bíblico, significa para sempre. Cristo Jesus, Ele estará vivo para sempre. Aquele que um dia morreu pela sua igreja, aquele que um dia morreu pelos seus eleitos, aquele que um dia morreu por mim e por você, este declara que estaria vivo eternamente. Muitas pessoas, amados, colocam as suas esperanças em homens. Muitas pessoas colocam as suas esperanças em governos. Muitas pessoas colocam a sua esperança na sua capacidade de fazer, de pensar, de desenvolver. Mas se esquecem, amados, que quando essa peça humana falha, quando homens morrem, quando os seus projetos não dão certo, toda a esperança ela vai embora junto. Toda a esperança ela acaba. A Bíblia, amados, ela retrata alguns casos de pessoas que voltaram a viver além de Jesus. A Bíblia vai nos relatar, por exemplo, o caso de Lázaro. A Bíblia vai nos relatar também o caso de um filho de uma viúva que morava na cidade de Naim. Mas, amados, sabe qual é a diferença destas pessoas que voltaram a viver? Elas morreram novamente. Cristo Jesus, não. Cristo Jesus, Ele morreu. Ele voltou a viver. Está e estará vivo eternamente. Jesus, Ele é diferente. Ele está e estará vivo para sempre. Por quê, amados? Porque Cristo Jesus, Ele venceu a morte. Em Jesus, amados, nós podemos confiar, porque Ele não nos deixará na mão no meio do caminho. Cristo Jesus, Ele está vivo eternamente. Sabe, amados, às vezes, nós temos a impressão de que nós paramos no tempo, paramos na história. Às vezes, algumas pessoas podem até lhe perguntar e você faz a declaração correta. O grande problema é que muitas vezes nós não completamos a ideia, ou não vivemos a completude desta ideia. Quando alguém lhe pergunta sobre salvação, quando alguém lhe pergunta qual será o seu destino, se nós cantamos, e se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? A maioria das pessoas vão dizer, eu vou para o céu, eu vou morar com Cristo Jesus, eu vou desfrutar da nova vida em Cristo Jesus eternamente. E se alguém lhe pergunta por quê? Os irmãos vão dizer, porque Cristo, Ele morreu.
por mim. E nós paramos a ideia por aí. Muitas vezes nós vivemos como se Cristo ainda estivesse morto. Que se o seu sacrifício, ele tivesse parado por ali. Nós nos esquecemos, amados, que Cristo Jesus, ele está vivo. Cristo Jesus, ele habita em nós. Habita no meio do seu povo. No que diz respeito, amados, às duas naturezas de Cristo Jesus, não vou entrar em detalhes, pode perguntar para o pastor Knight depois. Mas no que diz respeito à natureza, as duas naturezas de Cristo Jesus, ele continua sendo 100% homem e 100% Deus. No que diz respeito, amados, à sua divindade, Cristo Jesus, ele está aqui conosco. Ele está no meio de nós. No que diz respeito à sua humanidade, ele está à destra do Pai, reinando junto com o Pai, intercedendo por cada um de nós. Cristo Jesus, amados, ele está vivo e viverá eternamente, desempenhando todos os seus papéis. Inclusive, amados, o de intercessor por nós. Cristo, amados, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Os irmãos já pararam para pensar? É Cristo, amados, que pode olhar para você e entender aquilo que você está passando. É Cristo que pode dizer para você, você está se sentindo sozinho? Eu sei o que é isso. É Cristo que pode dizer, olha, a sua família te rejeita, a sua família está te entregando, os seus amigos estão te traindo. Eu sei o que é isso. É Cristo, amados, que passou por tantas mazelas, tantas doenças, sofreu na sua carne. É Ele que pode olhar para você em meio ao tratamento de uma doença e dizer, eu sei o que você está passando. Cristo Jesus também perdeu entes queridos, pessoas a quem Ele amava. Em meio ao luto, em meio à dificuldade e à perda, Cristo, Ele olha para nós e diz, eu sei o que vocês estão passando. Cristo, amados, Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Dizendo para Deus, perdoe. Eu sei o que eles estão passando. Ajude. Eu sei o que eles estão passando. Cristo, amados, é quem morreu por cada um de nós. E está vivo. E vive e reina eternamente. Jesus, amados, não só ressuscitou, mas Ele vive para sempre. Sendo assim, amados, é nele, é em Cristo Jesus, que nós podemos depositar todas as nossas esperanças. Nunca, amados, nós estaremos sós em meio às nossas dificuldades, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é eterno e Ele está conosco. Ele mesmo fez esta promessa aos seus discípulos, os enviando, os convocando a trabalhar no seu reino. Ele mesmo declarou, eis que estou convosco todos os dias. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados, Ele nos lembra que Ele estará vivo para sempre. Mas, amados, existe uma terceira declaração aqui nesse verso de número 18. Cristo Jesus, amados, Ele vai encerrar, dizendo que Ele tem as chaves da morte e do inferno. Jesus, amados, Ele ainda lembrou João, os seus leitores e nós, nos dias de hoje, que Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre o mundo dos mortos. Ele disse, amados, que tem as chaves da morte e do Hades. É interessante, amados, porque há algum tempo atrás, biblicamente falando, o sábio em Provérbios vai dizer que se devemos temer alguma coisa, precisamos temer a quem? Ao nosso Deus. Por quê? Porque Ele não só tem o poder de nos tirar a vida, mas também de nos condenar com todas as coisas.
Aqui, amados, o que Cristo Jesus ele está declarando ou invocando é este mesmo poder, dizendo que Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre o mundo dos mortos. Ele disse, amados, que Ele tem a chave da morte e do Hades. Chave, amados, é um símbolo de autoridade. Quem tem a chave, amados, é aquele que pode abrir e fechar. Apocalipse capítulo 3, verso de número 7, o texto vai dizer que Ele abre e ninguém fecha. Em Apocalipse capítulo 9, verso de número 1, ele vai falar do anjo com a chave do poço do abismo. Abismo esse no qual todas as bestas e todas as manifestações do mal iriam ser lançadas. Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2, ele vai falar do anjo com a chave que prende o dragão. Chave, amados, ou o possuidor da chave, é aquele que tem autoridade. Jesus, ele provou possuir a chave da morte, dando a sua vida e tomando-a novamente. Ele tem o poder, não apenas sobre a sua própria morte, mas sobre a morte como um todo. Amados, nós precisamos compreender o que é hoje a morte. Nós precisamos parar de temer a morte. Nós precisamos entender que a morte ela não tem mais poder algum sobre as nossas vidas. A morte ela não tem mais vitória. Ela não vence. A morte, amados, ela foi vencida por Cristo Jesus. De tal modo, amados, que hoje a morte, ela nos serve. A morte, ela nos auxilia a compreender, a exercitar a nossa fé. Onde está, ó morte, a tua vitória? Para a vida do crente, para a vida do eleito, para a vida daquele que está em Cristo Jesus, não existe vitória para a morte. Por isso, amados, por que temer a morte? Por que, então, ficar tão preocupado com o dia de amanhã, se estaremos vivos ou não? Por que temer a morte tanto assim? Porque nós nos esquecemos, amados, mas pela graça do nosso Deus, pela sua misericórdia, somos lembrados que Cristo Jesus, Ele tem poder sobre a morte. É Cristo Jesus quem venceu a morte e hoje Ele nos dá vida, amados. De modo que todos nós passaremos pela morte. Passaremos pela morte, amados, para poder viver eternamente com Cristo Jesus. Para aqueles irmãos que já estiveram presentes em um velório ou em um ofício fúnebre em que o pastor Kleber estava presente, eu sempre digo, amados, que para nós cristãos, para nós eleitos, para nós não se trata de morte, e sim de vida eterna com Cristo Jesus. Em meio à tristeza, em meio ao luto, em meio à perda de um ente tão querido, nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida. O próprio Cristo Jesus, quando ele olha para as irmãs de Lázaro, ele pergunta: creres em Cristo Jesus? Crê no Filho de Deus? E elas dizem sim. E ele mesmo declara: então Lázaro não está morto, ele vive. Para nós cristãos não se trata de morte, mas sim de vida em Cristo Jesus, de vida eterna, contemplando o nosso Deus, glorificando ao nosso Deus, cantando para o nosso Deus. Nós, amados, precisamos entender que a morte, ela não tem vitória. A morte, ela não tem poder nenhum. É o nosso Senhor, é Cristo Jesus quem tem poder sobre a morte. Além de ter poder sobre a morte, amados, Cristo ele vai dizer que ele tem poder sobre o mundo dos mortos.
Aqui no verso de número 18, amados, as chaves da morte e do Hades nos diz respeito à mesma coisa. Morte e Hades são palavras essencialmente sinônimas no Novo Testamento. Mas a morte, amados, nos quer dizer muito mais sobre a condição do ser humano. E o Hades, amados, equivale ao Sheol do Antigo Testamento, o lugar onde os mortos estão. Cristo é quem decide quem vive e quem morre. E quando isso tudo vai acontecer. É Cristo quem determina estas coisas. É Cristo. João, amados, mesmo correndo perigo em Patmos, ele deve ter se sentido revigorado com esta declaração de Jesus. Mesmo sabendo que a sua morte estava próxima, mesmo sabendo da sua perseguição, mesmo sabendo que aqueles que queriam ou que tinham a intenção de lhe tirar a vida, estavam com a sua vida nas suas mãos. Ao escutar estas coisas, ele deve se sentir revigorado. Vou entregar um pouco mais a minha idade. Se bem que já fizeram um remake aí, né? Mas há algum tempo atrás, amados, foi um lançamento numa fita, videocassete, amados, uma fita verde. Todo mundo aqui que tem mais de 30 sabe o que é a fita verde. O filme ou o desenho do Rei Leão. E tem uma cena em que aquele leãozinho, ele brincando, diz para sua amiguinha que ele ri na cara do perigo. Não estou querendo, amados, aqui pregar filme ou qualquer coisa semelhante a isso. Mas nós precisamos olhar para as coisas de modo diferente. Entender, amados, que nós não devemos temer ou nós não temos do que temer. Paulo, ele desenvolvendo a fé no livro de Romanos, ele vai fazer algumas perguntas retóricas, amados, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que poderia, por acaso, nos separar do amor do nosso Deus? Nada, porque este amor ele não está em nós, mas está em Cristo Jesus. E é Cristo Jesus quem habita em nós. Você querendo ou não querendo. Não é escolha sua. É escolha de Cristo Jesus. Ele é que te escolheu. Foi Deus que te elegeu. Você não tem controle sobre isso. Nós, amados, precisamos compreender que nada das coisas conhecidas, sejam tribulações, sejam angústias, nada destas coisas podem nos separar do amor do nosso Deus, porque este amor está em Cristo Jesus. Paulo ainda vai dizer, amados, tanto destas coisas que nós conhecemos, temos um certo domínio, e até daquelas que nós não temos domínio algum. Sobre profundidade, altura, sobre anjos, sobre demônios, sobre vida e sobre morte. Nada destas coisas, amados, podem nos separar do amor do nosso Deus que está em Cristo Jesus. É Cristo, amados, que tem o poder, o domínio sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Às vezes, amados, eu me pego pensando e fico vendo, amados, como que muitas vezes nós somos exatamente igual aos nossos irmãos na fé do Antigo Testamento. Aqueles que viviam ali o contexto de Israel e pensavam que Deus ele era Deus apenas de Israel. Que Deus ele abençoava apenas Israel e tinha domínio e controle apenas sobre Israel. E se esqueciam que Deus, ele é Deus soberano e ele comanda e ele reina sobre tudo e sobre todos os povos.
desde o povo de Israel até os povos mais bárbaros, mais violentos. Deus, Ele é Deus e Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor sobre a nossa vida que está aqui, sobre a vida daqueles que estão aqui no barzinho na esquina, sobre aqueles que estão debaixo da ponte. Deus, Ele é Deus e Senhor sobre todos, sobre aqueles que estão em lugares de perseguição, sobre aqueles que estão perseguindo, sobre aqueles que estão em conflitos. O nosso Deus, Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. E Cristo Jesus, Ele declara aqui, amados, dizendo que Ele tem a chave, tem o poder, tem o domínio, tanto para com a morte, para com o reino, ou para com onde estão todos os mortos. De fato, amados, Jesus estava dizendo, e Ele diz para nós ainda hoje, amados, não se preocupe, pode confiar em mim. Ainda que você venha a morrer por ser meu discípulo, sou eu que domino sobre a morte, sou eu que exerço o comando do mundo dos mortos. O poder de Jesus, amados, vai muito além desta vida. Eu quero então, amados, partir para a conclusão. Lembrando aos irmãos, amados, das declarações de Cristo Jesus. Verso de número 18, amados. Grife aí se a Bíblia que você está, ela é sua. Se não for sua, não faça isso. Mas, amados, grife aquilo que Cristo Jesus, Ele diz. Ele mesmo vai dizer, estive morto. E se lembre do significado, da importância da morte de Cristo Jesus. Grife, amados, que Ele mesmo declara que Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo eternamente. Grife, amados, que Ele tem as chaves, ou o poder da morte e também do inferno, da morte e do Hades. Graças a Deus, amados, que no país em que nós vivemos, nós não estamos sofrendo perseguições como as que a igreja em Apocalipse estava vivendo. Mas nós também temos enfrentado algumas dificuldades, amados. Doenças, tentações, zombaria, abandono, tantas aflições, tantas tribulações que temos vivido. E é por esta causa, amados, que muitos começam a caminhada cristã, mas acabam ficando pelo caminho. Quando nós pensamos e refletimos, amados, na ressurreição de Jesus Cristo, como agora nós estamos aqui fazendo, reafirmando a nossa confiança na pessoa de Cristo Jesus, nós conseguimos compreender e declarar que Cristo, Ele é digno de toda a confiança. Em Cristo Jesus nós podemos confiar. A palavra de Jesus, amados, não é apenas a palavra de um sábio, mas a palavra de quem foi fiel até a morte. Não são apenas palavras, amados, e belos discursos, mas palavras de quem vive eternamente. Não são palavras de um mortal, mas palavras de quem tem poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Não são palavras, amados, de um sonho lindo e de um sonho delirante que nunca aconteceu, mas palavras confirmadas pela sua gloriosa ressurreição. São palavras de vida, daquele que tem todo o poder em suas mãos. Jesus é o único que pode dizer, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Que nós, amados, possamos compreender as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E sair daqui dessa noite animados para poder viver o dia de amanhã. Compreendendo, amados, em quem nós podemos confiar. Que nós, amados, possamos sair com o seguinte intuito no nosso coração. Aleluia! Louvado seja Deus! Cristo ressuscitou.
e nele nós podemos confiar. Aleluia! Glorificado seja o nosso Deus, porque Cristo, Ele morreu, mas Ele vive eternamente, e Ele tem o poder e exerce o domínio sobre a morte e sobre o destino de todos os mortos. Que nós possamos, amados, de fato compreender estas palavras. Sabe o que é mais interessante, amados? É que João, ele inicia o livro de Apocalipse caindo como morto. E ele vai encerrar o livro, declarando: aleluia, ora vem, Senhor Jesus. Declarando a sua total esperança, total vontade que todas essas coisas se concretizem logo. Que Cristo Jesus, Ele venha. Que Cristo Jesus, Ele reine, hoje e para todo sempre, na minha e na sua vida.